Olá, seja muito bem-vindo ao Overview do Insight RMM. Eu sou Caio Gutierre, engenheiro de vendas aqui na AD, e neste vídeo vou te apresentar as principais funcionalidades e recursos do nosso produto. Aqui você vai aprender a como iniciar o monitoramento de um dispositivo, entender quais opções você pode monitorar e quais recursos você pode utilizar para agregar valor ao teu monitoramento, além de entender como realizar uma configuração prévia em cada um deles. Então, com isso dito, vamos primeiramente entender o que é o Insight RMM. O Insight RMM é o nosso software de gerenciamento e monitoramento de dispositivos. Nós atendemos o modelo SaaS, que é o software como serviço, e o foco da nossa solução é o monitoramento de dispositivos. E tudo isso é baseado em um agente, ou seja, para eu monitorar um servidor ou uma estação de trabalho, eu preciso ter uma aplicação instalada no dispositivo. Inclusive, é possível instalar esse agente de forma individual em cada dispositivo, como também de forma massiva, através de uma GPO, caso você possua um Active Directory. Este agente é compatível com os principais sistemas operacionais, Windows, Linux e macOS, e conseguimos administrar dispositivos iOS e Raspberry. Algumas funcionalidades ou recursos podem atuar de forma limitada, de forma diferente ou não terem compatibilidade com os sistemas operacionais Linux e macOS. Portanto, é imprescindível que antes de utilizar a solução, você avalie o manual do usuário para verificar todos os requisitos mínimos e compatibilidade de cada recurso a ser utilizado. E por fim, também é possível monitorar dispositivos de rede, que não possuem sistemas operacionais, como impressoras, firewall, roteadores, dentre outros. Mais para frente eu explico melhor, com demonstração, de como fazer este monitoramento. Este é o Insight RMM. Veja que eu estou acessando a plataforma através do meu navegador de internet, portanto não preciso ter nenhuma aplicação instalada no meu dispositivo para acessá-la. Basta apenas que eu tenha um usuário cadastrado com senha e eu já consigo efetuar o acesso de qualquer lugar. Com relação aos usuários que terão acesso ao painel, você pode cadastrar quantos usuários quiser, sem limite de quantidade e sem custo adicional por usuário cadastrado. E cada usuário pode ter a sua própria regra de permissão dentro do Insight, podendo ser customizada. Por exemplo, você pode ter um usuário do tipo administrador, que tem acesso total à solução, pode ter um usuário do tipo somente leitura, que apenas visualiza e não pode realizar alterações, e pode também ter um usuário do tipo cliente, onde você vai limitá-lo a acessar somente os dispositivos da própria organização, junto com a permissão de visualizar ou editar as funções e recursos customizadas por você. Também temos um relatório de auditoria do usuário, onde é possível identificar todas as ações que os usuários fizeram dentro do painel. O painel do Insight RMM é dividido em 3 subpainéis. O painel lateral esquerdo é chamado de lista de organizações, onde você vai cadastrar as suas organizações. Aqui você não tem limite de cadastro e não há custo adicional por cada organização cadastrada. Dentro de cada organização você tem uma subdivisão, no qual chamamos de site. Esta subdivisão pode ser uma filial, um setor, um departamento, um parque, etc. Também pode cadastrar quantas subdivisões precisar. No painel norte encontramos os dispositivos, onde eles estão organizados pelas abas servidores, estação de trabalho, dispositivos móveis e dispositivos de redes. Aqui você consegue identificar quais são os recursos que você tem habilitado para cada dispositivo através dessas colunas em azul. Consegue também identificar se o dispositivo está ligado ou desligado e quando foi a última comunicação do dispositivo com o seu painel. E na parte de baixo temos o painel sul, onde encontramos as informações do dispositivo selecionado no painel norte, também dividido por abas para facilitar a gestão. E o próximo assunto que iremos falar agora é referente a esta aba de verificações, onde aqui você tem a capacidade de inserir verificações de monitoramento no dispositivo, que irão reportar o resultado no painel. E para o monitoramento nós temos duas formas, com várias opções de escolha para cada uma. As verificações 24/7 são verificações que atuam por uma frequência, ou seja, de tempos em tempos, o agente que está instalado na máquina faz a análise e reporta o resultado para você no painel. Dentre as opções de escolha nós temos checagem de espaço livre em disco, monitoramento do log de eventos do Windows, monitoramento de desempenho do dispositivo, ou seja, consigo monitorar o processador, memória, disco,
Monitoramento de serviço do Windows. Para o caso de eu ter uma aplicação no dispositivo, eu preciso garantir que essa aplicação esteja ativa, então eu posso monitorar o serviço dessa aplicação, por exemplo, dentre outras opções. Também temos as verificações DSC, que são verificações diárias, que são executadas apenas uma vez ao dia. E aqui temos algumas opções de escolha diferentes, como verificação de atualização de antivírus, onde temos compatibilidade com as principais soluções do mercado, verificação de backup, onde também temos compatibilidade com as principais soluções, dentre outros. Note que para o sistema operacional macOS e Linux, as verificações podem ser diferentes dessas que eu estou mostrando aqui. Todas as verificações possuem sua própria parametrização e definição de um limite, onde uma vez que este limite seja atingido, um alerta será gerado. Este alerta você pode recebê-lo de forma visual pelo painel, como também pode configurar para que seja enviado por e-mail ou via SMS, ambos sem custo adicional. Além da opção de integração PSA, caso você tenha uma solução de tickets e queira que um ticket seja aberto para você toda vez que um alerta for gerado. Como auxílio no monitoramento, nós temos o menu de relatórios, contendo diversos relatórios voltados para gestores, para os técnicos, para os recursos utilizados e para clientes, tendo como destaque o relatório executivo resumido, que é um relatório onde você consegue identificar e demonstrar todo o trabalho que você está fazendo dentro daquela infraestrutura, com uma pontuação final sobre as ações. Também temos nesse menu lateral outros painéis de visualização, como por exemplo o painel de visão geral, onde você tem informações do painel de forma de gráficos, o painel de problemas ativos, onde você consegue analisar somente os alertas dos dispositivos, separados por clientes ou por sites. Nesta mesma listagem encontramos o inventário de dispositivos, onde aqui temos o inventário completo do hardware dos dispositivos, com rápida visualização sobre as informações e com a possibilidade de criar filtros personalizados e de exportar esses dados para o Excel. Neste menu lateral nós temos o rastreamento de ativos, que vai trazer não só as informações de hardware, mas também de softwares instalados nos dispositivos, com 3 opções de relatório por cliente, de hardware, de software e até mesmo relatório de modificação de hardware ou software. E caso você queira ter uma informação rápida sobre o inventário de um dispositivo individualmente, você pode acessar a aba Ativos no menu Sul e terá acesso ao hardware e ao software daquele dispositivo. Neste mesmo painel Sul, temos também a aba Tarefas, que aqui você tem a possibilidade de aplicar scripts nos dispositivos, sejam esses scripts nativos da solução ou até mesmo scripts de terceiros ou criados por você, que você pode importar aqui no painel. O Insight RMM possui suporte a diversas extensões de scripts, como por exemplo .bat, PS1, PHP, Python, entre outros. E para facilitar a criação e manutenção desses scripts, dentro do Insight RMM você vai encontrar uma ferramenta chamada Automation Manager, que é uma ferramenta gratuita para desenvolver scripts baseada em objetos. Com ela você consegue criar scripts complexos com poucos cliques, mesmo com pouco conhecimento de linguagem de programação. E como auxílio, a Enable também oferece um repositório de scripts em forma de comunidade, chamada de Cookbooks, com mais de 800 scripts elaborados por nossos parceiros do mundo todo que estão à disposição para download. Passando agora para os recursos nativos que estão disponíveis para uso no Insight RMM, nós temos primeiramente o acesso remoto, que se chama Take Control, e foi desenvolvido 100% pela Enable, sendo compatível apenas com os sistemas operacionais Windows e macOS. O Take Control possui 2 formas de acesso. O acesso supervisionado, onde você acessa a mesma tela do usuário, podendo interagir com ele através de uma chamada de áudio ou uma chamada de vídeo, como também efetuar transferência de arquivos, gravar a sessão remota, dentre outras opções. Também temos o acesso não supervisionado, que aqui nós chamamos de segundo plano remoto. Por ele, o técnico consegue acessar o dispositivo sem precisar interromper o usuário do outro lado, e pode realizar ações como, por exemplo, acessar o CMD com privilégio de administrador, podendo alterar isso para um PowerShell se precisar, transferir arquivos, ter acesso às informações do sistema como aplicações, logs de eventos, serviços, podendo até mesmo parar ou reiniciar um serviço por aqui, e consegue fazer alterações no registro do Windows.
Nas configurações de política do Take Control, você consegue definir se o acesso remoto precisa ser aprovado pelo usuário do dispositivo, como também outras opções de melhoria de desempenho, gravação automática de sessão, dentre outras opções. E não somente o Take Control, mas todos os recursos nativos do Insight RMM possibilitam a criação de políticas de configuração customizadas, onde você pode ter uma configuração diferente para cada dispositivo, para cada departamento ou até mesmo para cada organização. O Take Control também oferece um relatório de registro com todos os acessos realizados por organização, onde você consegue saber quem fez o acesso, que horas começou, que horas terminou e quanto tempo durou este acesso. Próximo recurso disponível é o gerenciamento de patches, que nos permite fazer patches tanto da Microsoft como também de softwares de terceiro, como por exemplo Adobe, Java, Chrome, entre outros softwares, não dependendo somente do Windows Update para isso. O nosso gerenciamento de patches permite aplicar os patches automaticamente, onde na política de configuração você pode definir quais dias serão feitas as buscas por novos patches, quais tipos de patches serão aprovados, reprovados ou ignorados para instalação, de forma automática, e pode definir o dia que será feita a instalação de patches aprovados, podendo optar por não permitir o reinício da máquina e até mesmo reprocessar a instalação do patch automaticamente, em caso de falha na instalação. Além disso, temos o fluxo de aprovação de patches, onde você consegue visualizar por uma única tela todos os patches de todos os seus dispositivos gerenciados, seja de qualquer organização, qualquer site ou rede que eles se encontrem, podendo aplicá-los nos dispositivos de forma massiva, sem a necessidade de interagir com cada um deles. Você também encontrará alguns relatórios de patches disponíveis para análise. Por ser um recurso Windows, caso você precise realizar atualizações de patches para macOS, você pode utilizar as opções disponíveis localizadas dentro do gerenciamento dos dispositivos Apple. E para Linux, será necessário obter scripts de terceiros e aplicá-los nos dispositivos através das nossas tarefas automatizadas. Como comentei lá no começo, é possível monitorar dispositivos que estão na nossa rede, mesmo que não possuam um sistema operacional compatível com o agente, como por exemplo impressoras, switches, firewalls, roteadores, dentre outros. E para isso você precisará ter nessa mesma rede pelo menos um dispositivo Windows ativo com o agente do Insight instalado e com o recurso Network Discovery habilitado. Este agente se encarregará de varrer toda a sua rede em busca de dispositivos que possuem IP e vai te trazer uma lista dos dispositivos encontrados. Uma vez que os dispositivos foram identificados, você poderá adicionar verificações de monitoramento SNMP nesses dispositivos, obtendo assim informações deles através do painel. Por exemplo, em uma impressora que possua suporte ao protocolo SNMP, você poderá monitorar o nível de cartucho ou o nível de papel, ou em um firewall com o mesmo suporte ao protocolo SNMP, você poderá saber as informações ou os dados que estão passando por determinada porta. Você poderá ser alertado dessas verificações por e-mail ou por SMS. Apenas ressalvo aqui que o dispositivo monitorado precisa ter comunicação com o protocolo SNMP. Caso contrário, não será possível monitorá-lo ou não será possível obter informações detalhadas sobre ele. Os dois últimos recursos nativos que temos são recursos adicionais que podem ser adquiridos à parte. O primeiro é o antivírus, uma solução desenvolvida pela Enable para sistemas operacionais Windows e macOS, onde neste caso utilizamos o mecanismo da Bitdefender como motor. O nosso antivírus é baseado em assinatura, semelhante à maioria dos antivírus conhecidos do mercado, porém possuímos a opção de análise comportamental, onde uma vez ativada, o antivírus passará a observar também o comportamento do dispositivo, e caso identifique algum comportamento suspeito, ele irá aplicar uma determinada ação, onde você pode configurar na política de configurações. Ele também possui a opção de criptografia de disco, que faz vínculo com o BitLocker do Windows, criptografando assim todos os dados do dispositivo e mantendo todas as chaves de recuperação disponíveis em um único relatório. Desta forma, caso você utilize este recurso, poderá manuseá-lo também pelo Insight, sem a necessidade de se preocupar com as chaves de recuperação.
Como todos os outros recursos que citei anteriormente, o antivírus também conta com uma política de configuração própria, onde você pode configurar as atualizações de ameaça, o comportamento do que fazer quando identificar uma ameaça, os dias e os lugares que serão realizados o scan rápido e o scan profundo, além de opção de ativar o recurso de análise comportamental e da criptografia de disco. Caso você opte por utilizar um antivírus próprio ou antivírus de terceiros, saiba que no Insight RMM você poderá apenas identificar se as atualizações de ameaças estão em dia ou se ele se encontra ativo no dispositivo. Toda a ação necessária para mitigar ameaças deverá ser realizada no próprio painel do seu antivírus ou diretamente no dispositivo. No caso do nosso antivírus, do nosso recurso, uma vez ativado, você terá acesso à aba Antivírus no painel Sul, onde você conseguirá ver todas as ameaças detectadas, além de interagir com os itens em quarentena, sem precisar ter contato com o dispositivo, além de ter também acesso aos relatórios específicos do antivírus, como relatórios de ameaças, relatórios de quarentena, entre outros. E o nosso último recurso adicional é o Web Protection, que é o nosso filtro de rede. O Web Protection é um recurso exclusivo para sistemas operacionais Windows e que também foi desenvolvido pela Enable, onde neste caso utilizamos o mecanismo da WebRoot para obter a classificação dos sites, baseados na sua reputação e na categoria, e com essas informações nós conseguimos definir a política de bloqueio. Temos a opção de definir uma whitelist e uma blacklist, onde os sites listados poderão ou não poderão ser acessados, independentemente da configuração de bloqueio realizada. Dentro das políticas de configuração, você pode definir a sua própria página de bloqueio personalizada e pode definir um agendamento de quando a política de bloqueio entrará em vigor. Por ser uma solução que vai direto no agente que está instalado o dispositivo, não importa onde esteja esse dispositivo, seja uma rede corporativa, pública ou privada, o bloqueio aplicado sempre vai ocorrer. Ou seja, o Web Protection é uma solução bastante efetiva para organizações que possuem vários dispositivos corporativos em home office, ou possuem dispositivos móveis, como notebooks, por exemplo. Uma vez ativado, você terá acesso à aba Web, onde você consegue analisar as informações de acesso de forma individual, por dispositivo, além de obter relatórios completos de rede por organização, contendo um resumo de toda atividade, segurança, filtragem, largura de banda utilizada, os 10 dispositivos mais ativos na internet, as 10 categorias de site mais acessadas, os 10 sites mais acessados, entre outras opções. Para finalizar, nós temos um outro recurso adicional que não é nativo, mas faz integração direta com o Insight RMM, que é o EDR, que é o Endpoint Detection e Response. O EDR é uma solução completa de proteção com ameaças, que utiliza inteligência artificial e aprendizado de máquina para gerenciar os dispositivos, sendo bastante efetivo contra ameaças do tipo ransomware, por exemplo. Por se tratar de uma outra solução, nós temos um vídeo dedicado ao EDR em nosso canal, onde explicamos de forma abrangente todo o seu funcionamento e configuração. Mas apenas para conhecimento, o EDR conta com 8 motores de inteligência artificial que são responsáveis por analisar o comportamento do dispositivo e responder automaticamente às ameaças, oferecendo recursos interessantes como isolar o dispositivo da rede em caso de comportamento suspeito, ou até mesmo de efetuar um rollback, ou seja, voltar a um estado anterior do dispositivo em caso de uma detecção de um comportamento suspeito do tipo ransomware, por exemplo. O EDR ainda conta com relatórios de informações sobre os dispositivos e sobre a ameaça detectada, contendo indicativos, link de acessos, menus de linha do tempo, dentre outros recursos. E para concluir a apresentação, algumas informações adicionais que não citei, mas que também são importantes. O Insight RMM conta com a opção de proteção para a remoção do agente no dispositivo, onde uma vez ativada, caso o usuário tente remover o agente do dispositivo, será solicitado a ele uma senha, e somente quem tem acesso ao painel do Insight saberá qual é esta senha. Possuímos integração com as outras soluções da Enable, como o MSP Manager, que é a nossa solução de Service Desk, o Take Control Plus, que é a nossa solução de acesso remoto independente, o Cove Data Protection, que é a nossa solução de backup e recuperação de desastres, o EDR, que já falamos anteriormente, e também com o Passportal, que é a nossa solução de gestão de cofre de senhas com o módulo de documentação.
Conseguimos administrar dispositivos Apple e enviar certos comandos para eles. Android não temos compatibilidade até o momento. É possível acessar dispositivos remotamente pelo celular, através do aplicativo do Insight RMM, disponível tanto para iOS como também para Android, podendo assim o técnico suportar os usuários através do celular. Temos outros 2 recursos disponíveis no Insight RMM que também podem ser adquiridos à parte. O primeiro é o Risk Intelligence, que faz uma análise de vulnerabilidade em um dispositivo, te entregando um relatório com todos os pontos vulneráveis. E o outro é um NetPatch, que é um tracer router entre 2 pontos, ou seja, ele analisa a comunicação entre 2 pontos e te informa onde está o problema de comunicação. Também temos o ícone de bandeja, onde você pode habilitá-lo e deixá-lo ao lado do relógio do Windows, podendo colocar um menu de interações com o usuário final, seja através de um link de acesso ao teu site, para te abrir um chamado na sua solução de chamados, ou te enviar um e-mail, entre outras opções. Por último, temos o manual da ferramenta, disponível no botão de ponto de interrogação, no lado superior direito na tela, de qualquer solução nossa. O manual é em inglês, porém ele é de fácil entendimento e aceita o plugin de tradução do idioma dos navegadores. Temos também o nosso canal de suporte da AD, que é suporte.addee.com.br, onde você vai encontrar artigos com procedimentos ou respostas para as principais dúvidas encontradas na solução, além de poder entrar em contato com a nossa equipe de suporte técnica ou equipe de suporte comercial, caso seja necessário. Bom, aqui termina o nosso overview do Insight RMM. Se você ainda não tem uma conta no Insight RMM, quero incentivar você a se inscrever para um teste gratuito e sem compromisso através do nosso site. Obrigado pela atenção até aqui e até mais.